Delegada, a Andressa Urach pode gravar conteúdo com o próprio filho? Isso é crime. O que pode acontecer com ela? Bom, eu vou responder com... Meus irmãos, eu pensei muito se gravaria esse vídeo ou não, mas eu preciso trazer algo para vocês aqui, porque isso aqui é muito sério. Olha, Andressa Urach fala sobre vídeo com filho. Você sabe que é conteúdo adulto. A alma dela deveria ser enjaulada, com certeza, porque um vídeo como este pode repercutir de uma forma muito negativa na mente de muitas pessoas. Inclusive, eu estou com um vídeo aqui de uma delegada sendo indagada por alguém se um conteúdo como este, criado por ela, tem possibilidade dela ser enjaulada sim ou não. E eu vou já liberar aqui para vocês, mas para você que está aí desinformado, descontextualizado acerca disto aqui, eu quero que você veja aqui essa fala dela. Usou até a Bíblia para dar vazão a tal ato. Eu sou Andressa Urach e alguns dias atrás eu anunciei que eu falaria algo e faria algo que iria chocar o mundo. E eu adoro fazer isso, afinal é o meu trabalho. Sou criadora de conteúdo adulto e talvez faço coisas que você não aprova, mas eu trabalho dentro da lei. Pago meus impostos, sustento minha casa, faço tudo de forma transparente. Não vivo no oculto, não finjo ser quem eu não sou. O que realmente incomoda não é o conteúdo, é a liberdade. Até porque isso existe e as pessoas fingem que não existe, então preferem não falar. Eu sou uma mulher que escolhe, assume e não se curva ao moralismo seletivo. Vivemos numa sociedade que consome em silêncio, mas aponta o dedo em público. Afinal, o Brasil é o 4º país que mais consome meu trabalho. Vivemos, olha, meu Deus, eu sou santo, mas tem vida dupla, escondido, julgando aquilo que consome em segredo. E eu faço tudo à luz do dia. A própria Bíblia mostra que a humanidade nasceu em contextos familiares complexos, sabia? Há relatos em Gênesis e em outros livros que falam de relações entre parentes. Fatos históricos e não são incentivos. Isso prova que o mundo nunca foi simples ou idealizado como alguns fingem que foi. Sou totalmente contra qualquer coisa fora da lei e principalmente contra qualquer envolvimento com menor de idade. Isso é inegociável. Aqui só existe consentimento, maioridade e legalidade. Deus nos deu livre-arbítrio, sabia? E cada um responde por suas escolhas. Eu cuido da minha vida e você cuida da sua. E quem quer, consome, paga de livre e espontânea vontade. Afinal, amiga, vigia o seu marido, não a minha vida. O problema nunca foi o que eu faço. O problema é não ter medo, não pedir permissão, não viver de aparência. O que incomoda é ver uma mulher livre, independente, verdadeira, num mundo ainda patriarcal, machista e hipócrita. E eu sigo trabalhando. Quem se incomoda, sinto muito. Você não paga meus impostos, os meus boletos, ou coloca comida na minha mesa. Medo do cancelamento? Não tenho. Já foi cancelada quando nasci, quando meu pai me rejeitou. Não tenho medo de ninguém, de homem algum. E é sobre isso. Eu sou Andressa Urach, mais conhecida como Imola. Então, bebê, aceita. Não gosta, vaza. E eu perdoo você. Perdoo e oro pela sua vida. Diferente de você, que me espragueja, que fala coisas horríveis, que me deseja a morte. Mas cada um fala do que tá cheio o coração. Meus irmãos, eu vou já liberar aqui o vídeo da delegada, ela falando sobre este assunto, mas deixa eu lhe falar algo muito sério. Eu não desejo a partida dessa mulher, não. Eu oro para que ela venha se voltar para Deus enquanto há tempo. Inclusive, se ela ver esse vídeo, Andressa, olha, ainda dá tempo de se voltar para Deus, porque a sua vida, a sua alma é importante para o Senhor. E se ainda houver oportunidade, se não houver uma blasfêmia contra o Espírito Santo, uma apostasia pessoal, volte, porque Jesus a ama. Mas todas as nossas decisões que ferem a palavra de Deus, elas trarão sobre nós consequências muito grandes. Não errei, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Aquele que planta na carne colherá a corrupção, mas o que planta no Espírito colherá a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que semeia vento colherá tempestade.
Não adianta o pastor Natan ou qualquer outra pessoa usar textos da Bíblia sem olhar para o contexto, para dar vazão ao pecado, porque isso trará consequências terríveis. É por isso que eu não desejo de forma alguma a partida dela, porque se ela partir sem arrependimento, sem se voltar para Deus, e não só ela, mas eu ou qualquer outra pessoa, nós seremos lançados no lago de fogo. O que não dá é concordarmos com atitude como esta, ou ver o Brasil indo por caminhos que desonram completamente a Deus e nós ficarmos calados como se nada tivesse acontecendo. Houve um momento na Bíblia que Jesus se direcionou ao grupo dos fariseus, saduceus e até mesmo a Herodes, mandando um recado para ela: diga aquela raposa velha, e por aí vai, para você entender a seriedade do contexto em que nós estamos vivendo, que às vezes não pode falar, não pode comentar, porque dá cancelamento, o YouTube segura e por aí vai, está sujeito a um PROC, que você já entende. Queridos, tem momento que o próprio Deus nos autoriza e nos impulsiona a falar em assuntos difíceis, seja na rede social, seja na internet, seja na rua, enfim, a fim de que o nome dele seja glorificado. Inclusive, João Batista perdeu, você sabe aí, isso aqui, né, porque falou a verdade e mandou uma mensagem forte ali para Herodes, que estava com a esposa do seu irmão. Então tem hora que o próprio Deus autoriza e manda falar isto. Mas, querido, veja, a advogada aqui foi interrogada acerca desse conteúdo da Andressa Urach, e ela fala algo muito sério. E eu quero muito a sua atenção, eu te peço para deixar o teu like, comentar sobre este assunto, compartilhar, porque isso aqui é sério, queridos. Delegada, a Andressa Urach pode gravar conteúdo com o próprio filho? Isso é crime. O que pode acontecer com ela? Bom, eu vou responder com responsabilidade jurídica. O Brasil não tem um crime chamado incesto no Código Penal, que é o nome dado a relações de cunho sexual entre familiares próximos, maiores de 18 anos e capazes de consentir. Mas atenção, isso não significa que tudo seja permitido. A produção de conteúdo sexual entre mãe e filho, por exemplo, como é esse caso aí, fere frontalmente princípios jurídicos, morais e sociais que são protegidos pelo Estado de Direito, mesmo sendo maiores de idade. Estamos falando de uma relação marcada por vínculo familiar, assimetria emocional e histórico de autoridade parental. Isso levanta sérias dúvidas sobre consentimento real e livre. Se esse material for divulgado, podem surgir consequências graves como investigação por violação à dignidade humana, questionamento sobre exploração sexual, apuração de possível violência psicológica ou abuso moral e até responsabilização em outras esferas do direito. E se houver qualquer indício de que essa relação começou antes da maioridade, aí estamos falando de crime gravíssimo, como o estupro de vulnerável, que é crime hediondo. Gente, família não é palco, corpo de filho não é conteúdo, e liberdade nunca pode ser usada para normalizar o que viola limites básicos de proteção. O meu papel como delegada, mãe e defensora da infância é dizer: nem tudo que gera clique é lícito, ético ou aceitável. Quando figuras públicas banalizam esse tipo de comportamento, o impacto ele não é individual, ele é social. Isso distorce limites, normaliza o inaceitável e confunde principalmente crianças e adolescentes que ainda estão em formação emocional e moral. Por isso, eu faço um alerta muito sério aos pais irresponsáveis. Se o seu filho tem acesso à internet, o cuidado precisa ser redobrado. Controle parental, restrição de sites, limite de tempo de tela e principalmente diálogo constante não são exagero não, eles são proteção. E proteger a mente e o coração das nossas crianças é uma responsabilidade que não pode ser negligenciada. Você pegou esta fala? Querida, essa fala é muito importante. Olha, a Andressa Urach, ela tem a vida dela, ela pode fazer o que ela quiser. Nós não temos nada a ver com isso, às vezes comentando sobre alguém, sobre um, sobre outro aqui, porque uma pessoa pública que sai a fazer tal coisa, ela abre espaço para, de fato, receber críticas construtivas e até mesmo de um nível mais pesado. Você sabe
porque essa relação entre mãe e filho é algo muito prejudicial para ser exposto diante da sociedade, porque isso pode afetar a mente de muita gente. Ela, Andressa Urach, já esteve na igreja, supostamente servindo a Deus, enfim, se afastou. Eu creio que nas redes sociais você já viu o motivo, e de lá para cá, parece que a mente dela assim virou, rodou. Só que a Bíblia, ela diz em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 43 a seguir o seguinte, quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz, eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer com esta geração perversa. Quando o homem está na presença de Deus e se volta para o mundo, para o pecado, se deixa levar pelos seus desejos e prazeres, o estado deste homem se torna pior, porque vem o mal trazendo 7 piores ainda. E infelizmente nós temos visto isso. Amados, tem hora que dá vontade de não orar, né? Por pessoa desta forma. Mas como cristão, nosso papel de orarmos, colocarmos na mão de Deus e deixarmos entre esta pessoa e Deus, a fim de que, se houver oportunidade ainda de arrependimento, que se arrependa para receber a vida, porque a vida eterna, ela é importante. Então, tem momentos que dá vontade de orar, mas vamos orar, irmãos. Ora, interceda. Se não houve blasfêmia contra o Espírito Santo, para que retorne, para que volte para o Senhor, a fim de que receba a vida eterna. Amém? Eu espero que você entenda esse conteúdo, deixe o teu like, compartilhe, comente, para que ele chegue o mais longe possível, de repentemente até mesmo até ela, a fim de que ela ouça esta palavra. Andressa, ainda dá tempo, volte para Jesus. Jesus lhe ama, tem um grande projeto na sua vida, e Jesus é muito mais importante do que dinheiro. A salvação depende inteiramente de viver uma Bíblia como ela é, e não como a gente imagine que ela seja. Amém? Vou deixar aqui no primeiro comentário um link para você trabalhar no mercado digital de forma que você vai gerar uma renda aí abençoada. Nossa equipe está ali te esperando para te ensinar passo a passo. Olha, já tem pessoas gerando uma renda abençoada aqui na igreja, inclusive está aparecendo aí para vocês. Então vá lá, é coisa de Deus para a sua vida. Amém? Eu fico por aqui, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, permitindo o bom Deus.